muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã para poder partilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Também quero já agradecer os irmãos que me precederam, né, o Daniel, a Aline, tantos outros, conduzindo aqui momentos tão bonitos, né, e ao mesmo tempo um conteúdo tão enriquecedor. Também ontem tivemos o talk show à tarde, com certeza foi muito bom, né, muito positivo, aprendemos muito. Agradecer a Ivana, todo mundo que esteve à frente. Meus irmãos, eu quero pedir que você abra agora a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito de usar quando eu estou falando sobre a questão da ansiedade. É um tema que eu já discorro há alguns anos, né? Eu tive a graça de escrever 9 livros, dentre os quais 3 são sobre a temática da ansiedade. Então, é uma realidade sobre a qual eu tenho me debruçado ultimamente, porque, de fato, é um problema muito relevante, muito atual, né, gente? Muito atual. E quanto mais assim eu estudo, rezo sobre esse tema, mais preocupado eu fico. E em perceber, não é? Como eu escrevi no livro A Libertação da Mente Ansiosa, a avalanche de ansiedade na qual a gente se encontra hoje em dia, não é? Não é muito promissor e não dá muita esperança ao cenário. Mas a palavra de Deus sempre nos apresenta caminhos, e em Deus a gente pode sempre superar, não é? E encontrar novas formas de lidar com aquilo que tende a nos aprisionar. Às vezes a gente tende a pensar que vício é somente droga, que é somente bebida, mas tudo aquilo que rouba a sua paz, que rouba a sua liberdade, que condiciona você, é vício, não é? E existe o vício nas novas tecnologias, existe o vício na adrenalina, pessoas que se viciaram no ritmo de vida, né? Que tem que ter muita atividade, muita coisa, e se não tem, a pessoa cria, né? Isso também é uma forma de vício. Então a gente precisa entender como lidar com isso. Vamos ler só a primeira linha, o versículo 6a, Filipenses 4, 6a. Não vos preocupeis com coisa alguma. Outras traduções, não andeis ansiosos com coisa alguma. A palavra que foi traduzida aqui pela Bíblia da CNBB como preocupação, em outras traduções como ansiedade, é a palavra, não andeis ansiosos, né? É a palavra do grego merimnao, que poderia ser sido traduzida como estar extremamente preocupado com, estar em alerta constante, estar agitado, estar também dividido. Porque a ansiedade, quando ela é excessiva, ela nos divide também, né? Você fica metade, por exemplo, você está aqui agora ouvindo a palestra. Que legal, né? Olha, a Bruna cantou, o padre vai pregar, o Daniel pregou. Metade de você está aqui, mas metade de você já está nos compromissos da segunda-feira. E metade de você ainda está triste porque o Palmeiras... Aliás, deixa para lá. Né? Palmeiras perdeu, ou o Flamengo perdeu, né? Metade está triste. Ou metade de você está lá pensando, nossa, eu vou chegar em casa, meu marido, Padre do céu. Ele não acerta nem a privada na hora de ir no banheiro, eu vou ter que limpar aquele banheiro sujo. Meu Deus do céu, eu não sei se é só aqui em Cachoeira Paulista que acontece dos homens ter um problema de localização na hora de urinar, né? Mulherada pena, né? Jesus. Esse dia eu vi um vídeo na internet do cara querendo trollar a namorada, ele pegou um suco de maracujá e colocou assim no banheiro, como se ele tivesse errado, e ficou filmando a reação da mulher. Uau! Gente do céu, parecia um hipopótamo grávido com fome. Bravo, hein? Bravo. Que o hipopótamo, você sabe que ele mata assim, muito bravo, ele é forte, né? Mas, enfim, quando você está ansioso, você está dividido. Metade está aqui e metade está lá. Nossa, o que vai ter de almoço hoje? Ah, não, eu vou para a fila, né? A pessoa está assim, não, onde o padre vai chegar com isso? Ela não vive o momento, ela está dividida, né? Merimnao, quer dizer uma divisão. A Bíblia é muito inteligente, muito inteligente, é a palavra de Deus, né? A nos apresentar esse cenário no qual muitos de nós nos encontramos. Então a Bíblia está dando uma ordem. Não andeis ansiosos com coisa alguma, não vos preocupeis com coisa alguma. Mas, ai, padre, que bom. Então eu li essa passagem e o meu problema acabou, né? Que bom. Então posso ir embora? Vai ver onde que você vai chegar com essa mentalidade. Não, a palavra de Deus, gente, ela apresenta sempre um caminho. Quando você pede uma cura para Deus, por exemplo, e você vem aqui, ai, padre, mas eu não saí curado. Opa, você não entendeu como Deus trabalha. Deus aqui deu a primeira palavra
de libertação, de entendimento, de ciência, para te colocar no caminho da cura. Então você sai daqui trilhando o caminho da cura. Não é que você veio aqui e os seus problemas acabaram, como dizem algumas igrejas por aí, né? Seus problemas acabaram, né? Compra aqui o meu livro que seus problemas acabaram. Como o Padre Léo dizia, né? Que o livro dele não resolvia os problemas das pessoas, resolvia só metade. Aí uma pessoa falou, então me dá 2, né? Vou levar 2 livros, né? Mas não funciona assim. Claro, algumas vezes no Evangelho Jesus fez curas instantâneas, algumas vezes. Mas eu ouso dizer para ti, como dizia São Basílio, que não é o jeito regular que Deus age, o instantâneo, sabe? Deus age no processo. Às vezes, por um desígnio da sua providência, Ele permite que curas aconteçam de maneira instantânea, mas não é. Então, quando Deus te diz, não andeis ansiosos, Ele quer te dar um caminho. Ele quer te dar um percurso, Ele quer te dar uma iluminação. E o que eu percebi tendo escrito esses 3 livros sobre ansiedade? Que ninguém vence a ansiedade sem uma estratégia, né? Sem uma estratégia. Se você for perceber o evangelho de hoje, não quero adiantar porque eu vou fazer a missa à noite, senão eu fico sem assunto, à tarde, né? Senão eu fico sem assunto para a missa. Mas você vê, Jesus falou, vem e segue-me. E ele simplesmente falou, vem e segue-me? Não, nós vamos ver no evangelho de hoje que Jesus deu uma instrução para os discípulos. Olha, vocês vão me seguir fazendo isso. Vocês vão de 2 a 2, vocês vão chegar numa casa, vocês vão tal. Ele dá uma estratégia, não é? Então, os grandes vencedores das guerras, por exemplo, não eram sempre os que tinham os exércitos mais fortes, mas eram os grandes estrategistas. Eu gosto muito da história das guerras, estudar às vezes para entender tanta burrada que o ser humano já fez, né? Mas você pega o século XVIII, as guerras napoleônicas, né? O Napoleão Bonaparte da França. Nem sempre ele tinha o maior exército, mas ele era um estrategista. Vinha a pessoa lá com 30 mil soldados, ele tinha 10, mas ele colocava 1.000 soldados para atrair os 30 e ficava em cima da montanha. Quando chegava os 30, os 10 dele, os 9.000 em cima da montanha com arco e flecha, já era rifle, né? Aquele rifle mais antigo, lá em cima, atirava e matava os 30, porque a superioridade numérica numa estratégia, numa emboscada dessa, não adiantava. Então você está entendendo? Deus quer te dar uma estratégia. Deus quer te dar um caminho de cura. Porque a ansiedade, gente, não é uma coisa que você reza e é curado como uma dor no joelho, né? Não é uma coisa instantânea, não, é um caminho. Porque, veja bem, o padrão ouro de Harvard e das grandes universidades, do Departamento de Psicologia de Harvard, por exemplo, de outras universidades que estudam a psicologia, ou a ansiedade, né? É o padrão daquilo que eles chamam de mudança cognitiva comportamental, né? Não é somente a medicação. Porque a gente corre o risco, eu vou tentar falar sobre isso se der tempo, de se viciar no alívio instantâneo, né? A gente se vicia no alívio instantâneo. Não, mas é preciso ter uma estratégia, não é só o medicamento é importante, mas é preciso ter uma estratégia para você mudar o comportamento ansiogênico, né? O comportamento que está te levando à ansiedade. Porque senão, gente, a gente fica viciado no alívio instantâneo. Eu quero ali aquele alívio. Aí eu vou lá, isso é chamado de esquiva fóbica, né, no universo da psiquiatria. A esquiva fóbica. Eu estou sempre me esquivando, é uma fobia, porque eu quero um alívio instantâneo. Então eu tomo aquele remédio, então eu vou lá e como igual um boi. Eu vou lá e faço aquilo, eu vou lá e como muito doce, eu vou lá e compro. São os gatilhos, mas você tem que ter uma mudança comportamental. Você tem que mudar a maneira como você lida com você. Você lida com os problemas, que você lida com a vida. E essa mudança é iluminada pela palavra de Deus, mas é uma mudança que você e eu precisamos fazer. Não é mudança que Deus vai fazer por nós. Então, eu quero apresentar aqui para você passos para uma estratégia. E eu acho que eu não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui. Eu vou concluir o conteúdo na missa, né? Eu tenho ainda a liturgia para me ajudar e posso encaixar esse conteúdo que é totalmente concernente com a dinâmica do Evangelho. Então, passos para uma estratégia. Eu tenho 18 passos aqui, que são muito importantes, para que você equilibre as coisas dentro de você. Por quê? Porque a abordagem para vencer a ansiedade é aquilo que a gente chama de abordagem multifacetada. Não é só remédio, nem é só terapia, nem é só exercício, nem é só oração. São várias frentes que a gente tem que integrar para vencer a ansiedade.
para ser mais saudável no nosso cérebro, para dormir melhor. E é claro que a palavra de Deus e a espiritualidade são um carro-chefe, né, para nos ordenar, né? Mas tem muita gente que se torna doente pela ansiedade por causa das coisas de Deus, não porque as coisas de Deus sejam um problema, mas porque a pessoa não tem discernimento. Ela tem já um transtorno de ansiedade e ela descarrega nas atividades religiosas, o que também não é saudável. Então a gente tem que entender o todo e usar a estratégia certa para equilibrar, porque, gente, tudo que Deus criou é bom, né? Por exemplo, tem muita gente hoje que demoniza o cortisol, né? Que é o hormônio, muitas vezes ligado, né, ao estado de alerta, ansiedade. Não. Por exemplo, excesso de cortisol é horrível, né? Que é aquele hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que é a que está em cima do rim, que vai ser bombeado para o seu sistema sanguíneo. Excesso deixa você alerta. Mas, gente, quem sofre de ausência de cortisol, ou de cortisol baixo, sabe o quanto que é sofrido. É até pior quase que o excesso. Então, ou seja, o que Deus criou é bom. É a gente que bagunça e acelera demais e faz o corpo trabalhar sobrecarregado, né? Cortisol não é um demônio, ele é uma bênção. Se o corpo equilibrar, né? Se desenvolver e bombear a suprarrenal, enviar para o sistema sanguíneo e depois vai para todo o corpo, né? De maneira equilibrada. Então, não há nada que Deus criou é ruim. A ansiedade que Deus criou é muito saudável, né? Por exemplo, ontem eu fui lá no Rosário da Vitória, em São Paulo, e quem dirige em São Paulo sabe que é... Gente, eu acho que os motoqueiros eles saem do bueiro, né? Eu não sei. Gente, sem brincadeira, eu olho no retrovisor, eu já dirigi caminhão há muito tempo, eu não sou motorista assim, sem noção, dirigi caminhão pesado, né? Sou de família de caminhoneiro. Você olha no retrovisor, você olha atrás, de repente... Né? Essa ansiedade do estar alerta ali é bom, senão eu passo em cima do motoqueiro, né? E eu não quero fazer isso, né? Todos eles são corintianos ainda, maioria lá na Zona Leste, né? Mas você tem que estar atento. Gente, é que motoqueiro eu tenho uma teoria, igual louça. Já percebeu? Louça, você acaba de lavar, surge na pia. Não, louça é pior, louça eu acho que é o cão que traz, né? Esses dias os padres fizeram pipoca em casa, sem brincadeira. A gente lavou a louça. Gente, não deu 5 minutos, eu cheguei lá, tinha uma vasilha, mas ninguém foi na cozinha. Foi um espírito maligno, eu tenho certeza. Espírito da louça, suja, né? Não multiplica mesmo, né? E a gente vai na casa dos outros, vocês aí que tem essas pias pequenas, que nem a minha mãe, eu vou lavar a louça para ela, eu saio assim. Minha mãe fala, volta no lugar, eu falo, não consigo. Eu também, se fizer a pia dela do meu tamanho, ela não lava mais louça, né? Enfim... Você tem que estar alerta. Eu estava lá ontem, surgiu o motoqueiro. Só para ver quem está dormindo ou não. Né? Aí eu já peguei o carro, falei, opa. E outra hora eu estava indo, e eu vi, tinha um carro, acho que era um K, né? Car, que chama aquele carro. O cara veio vindo para o meu lado. De repente eu apertei na buzina, o cara deu uma olhada. Aí eu dei uma olhadinha para o cara estava assim, ó. Não sei o que ele estava fazendo, claro. Nem imagino, né? Assim, baixado, fazendo assim, né? Tomara que esteja vendo coisa boa, né? Mas dirigindo a 110 por hora, o cara mexendo no celular. Mas eu estava alerta, graças a Deus. Como é que não fica, né? Depois dessa historinha que eu te contei, você já entendeu que tem que voltar, e aí eu saio tarde lá do Rosário. Mas essa ansiedade é boa. Você tem que estar alerta, né? O problema é quando esse botão, né? Ali no hipotálamo, na hipófise, fica hiperestimulado. Você não consegue ter paz. Você está se preparando para enfrentar um tigre dente de sabre todo dia, mas o que tem diante de você é um gatinho, né? É muito desperdício de energia, mas não é simples, né, gente? Vamos lá, então, falando dessa estratégia. Antes de falar o primeiro passo da estratégia, estou lendo um livro fantástico dos padres do deserto, os monges dos 4 primeiros séculos do cristianismo. E São Basílio, que era um dos monges do deserto, que é desse tempo, melhor dizendo, né, e também transitava ali na vida monástica, né? Cenobita, ele disse o seguinte: não nos podemos aproximar do conhecimento da verdade com o coração inquieto. Por isso, nos devemos esforçar para evitar tudo que agita o nosso coração, tudo que é causa de falta de atenção e de superexcitação, tudo o que desperta as paixões ou nos torna ansiosos. Na medida do possível, devemos nos libertar do barulho, da agitação e da inquietação que se produzem por objetos sem importância.
Pois quando servimos ao Senhor, não nos devemos inquietar e agitar por muitas coisas, mas lembrar sempre que uma só coisa é necessária, né? Estar com o Senhor. Olha aqui o que o monge do deserto está nos falando. Olha a sabedoria desses homens. Sabe, lá no século IV, não podemos nos aproximar do conhecimento da verdade com o coração inquieto. Isso aqui é uma verdade muito salutar. Porque, veja bem, você não pode se aproximar do conhecimento da verdade, da suma verdade, da verdade teológica que é Deus, com o coração inquieto. E você não consegue se aproximar do conhecimento da sua verdade com o coração inquieto. Porque enquanto sua mente não silencia e o seu coração não silencia, você não tem condições de perceber nem quais são os seus erros, quais são os seus problemas, quais são os gatilhos ansiogênicos que te levam à ansiedade. Você precisa de quietude do coração para se perceber, para perceber as pessoas. Quantas pessoas, gente, estão num casamento, o casamento acaba, aquela confusão, e depois de 3 meses, agora eu vejo, padre, onde eu errei. Minha esposa me falou aquilo por 10 anos, meu esposo me falou por 9 anos, e eu não via. Então a gente precisa, como dizia o Daniel cedo, como Jesus, sair um pouco, né? Sair um pouco para estar com Deus, para estar com a gente mesmo, né? Então, o primeiro passo da estratégia é o seguinte: é combater aquilo que é fonte de estímulo excessivo. Retirar da nossa vida as fontes hiperestimulantes. Esse é o primeiro passo da estratégia. Aquilo que São Basílio disse aqui. Devemos nos esforçar para evitar tudo que agita o nosso coração, tudo que é falta de atenção, tudo que é superexcitação. É o santo nos dizendo, e é primeiro passo da estratégia. Tirar aquilo que é hiperestimulante. E nós temos muitas coisas hiperestimulantes nesses dias. Sabe qual é a mais hiperestimulante? O celular, que é uma bênção, gente. Eu não vou dizer que a internet... por exemplo, é uma faca de 2 gumes, né? Eu uso todos os dias as redes sociais. Um dia um bispo me disse, não lembro se foi um bispo, foi um padre amigo, dizia assim, olha, quando que numa paróquia a gente ia conseguir evangelizar tanta gente, né? É uma bênção a rede social. Não estou dizendo que é ruim, não. Para a gente que usa para evangelizar, eu consigo levar a palavra de Deus para mais de 5 milhões de pessoas por dia, só eu, quase 6 milhões. Claro, não é que o algoritmo entrega para todos, mas tem ali pessoas que estão seguindo, que estão buscando. Não é ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita sabedoria para usar o celular. Porque não existe coisa mais hiperestimulante do que a rede social. Você sabia disso? É o mesmo mecanismo do vício. Porque, por exemplo, dentro do cérebro da gente, existe um sistema, que você já ouviu falar, com certeza, o Daniel ou a Aline já falaram, ou você já ouviu em outros momentos, que se chama sistema de recompensa. O nosso cérebro está sempre procurando ser recompensado. Não é? Recompensado por uma descarga de prazer adrenérgica ali, recompensado pela dopamina, recompensado por uma comida, recompensado pelo sexo, recompensado pelo dinheiro, recompensado por um prazer momentâneo. Esse é o sistema de recompensa. Só que existe esse sistema do seu cérebro, mas existe um outro sistema que passa por aquilo que a gente chama de córtex pré-frontal, né? Que é a parte do seu cérebro que racionaliza, que faz decisões sensatas, tais como, não, agora eu vou parar de rolar a tela do celular e vou limpar a casa. Tais como, agora eu vou parar de assistir série e vou fazer uma caminhada. Tais como, agora eu vou parar de comer que nem um boi e vou lá fazer um exercício. Só que o que acontece? Eu li uma pesquisa ontem que me chamou muita atenção, que falava do profundo desequilíbrio entre esses 2 sistemas no nosso cérebro. Porque o sistema de recompensa ele está ultra sobrecarregado. E então o sistema realizado pelo córtex pré-frontal, ali da escolha, da sensatez, da separação do bom e do ruim, ele não está funcionando como deveria. Sobretudo nos adolescentes. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele acaba de se desenvolver aos 23 anos. Só que os adolescentes hoje estão sendo expostos ao celular com 10, com 9, com 8. Então, eles não vão se controlar. Por isso que pai e mãe não pode deixar celular na mão de adolescente. O celular tem que ser seu, com supervisão sua, para ele usar e você tirar na hora que você quiser, porque ele não tem maturidade cerebral para isso. E justamente, quando você fica rolando a barra
Você rola a barra de rolagem do celular para ver um videozinho, outro videozinho, outro videozinho. Isso descarrega no seu cérebro a descarga dopaminérgica, né? É o sistema de recompensa que recebe a recompensa de dopamina. Então você quer rolar mais, você quer rolar mais. Por isso que às vezes a senhorita fica 2 horas vendo videozinho de cachorro e nem vê passar o tempo. Porque tomara que seja de cachorro, né? Não vou citar outras coisas que tem crianças assistindo nesse horário, né? Tomara jogar essa caixa de som em você aí, né? Mas fica 2 horas, por quê? Porque o seu cérebro bloqueia a passagem do tempo, sobretudo quando esses videozinhos curtos, né? De 30 segundos, de 1 minuto, no máximo. Você fica 2 horas, 3 horas sem perceber, e você fica escravo, porque é o mesmo sistema do vício, a descarga de dopamina. Aí o seu cérebro, a córtex pré-frontal, que é a área racional, que racionaliza, que faz escolhas sensatas, não consegue funcionar. Por quê? Porque está ultra sobrecarregado. E, sobretudo, nos adolescentes, como eu disse, o cérebro deles, essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, se desenvolve totalmente aos 23 anos, em base, né? Então, como é que eles vão ter condição de dizer não a impulso, se eles têm celular e vicia e fica o dia inteiro nessa bênção, para não dizer outra coisa? Por isso, você que é pai e mãe, fala, ai, meu filho não tem equilíbrio, ai, meu filho se entregou ao vício. Se entregou ao vício porque ele não tem estrutura para lidar com tanto estímulo. E ele está agora no celular. Se ele não se equilibrar, e se você não o ajudar, daqui uns dias ele vai para a droga, daqui uns dias ele vai para a pornografia, daqui uns dias ele vai para outras coisas que vão gerar o mesmo estímulo. Mas nada, gente, é tão poderoso como a barra de rolagem, sabia? Para ter esse estímulo, claro, se falar do crack, do fentanol, entre essas outras coisas, sim, mas a gente não vamos comparar, né? Eu acho que você não está a fim de usar crack, né? Quem está em casa e quem está aqui. Mas é extremamente poderoso no seu cérebro, o impacto é certeiro, te prende, sabe? E isso está fazendo com que, cada vez mais, a gente faça menos escolhas sensatas. Por quê? Porque você está sendo amortecido nesse sistema do seu cérebro que precisava funcionar, que é o sistema da escolha racional. Não, é só estímulo. Aí o que acontece? O estímulo do ver videozinho, e se não for de cachorro ainda, é outro estímulo que entra com o vídeo, né? Da pornografia, que aprisiona e solta mais, libera mais dopamina, né? Fica essa molecada viciada em pornografia, depois casa não dá conta, né? Vira broxa. Agora eu vou falar, as crianças não vão entender o que quer dizer isso. Não dá conta, é o que mais eu ouço na confissão. Ai, não dá conta, pá. Também cachorro, sem vergonha, né? Muito bem para você, mereceu. Fica esse bando de casado frouxo aí, né? Broxa, porque está viciado nesse estímulo de prazer. Aí eu não aguento, eu tenho que me recompor. Você é um broxa, para não dizer outra coisa. Entendeu? Olha como todo mundo prestou atenção agora, né? A gente tem que falar as coisas, ver como elas são. Claro, nem muito, porque as crianças assustam, né? Mas se bem que essa molecada hoje em dia também... Às vezes você vai conversar com um jovem achando que ele está assim, ele fala uma coisa e fala, meu Deus, eu estou indo, ele está voltando, né? Mas, enfim, é muita descarga, é muito vício. E me diga, gente, eu digo uma coisa para você. Eu trabalho com rede social, estou terminando o meu mestrado em comunicação, estudando essas coisas. Na rede social, o capital, o dinheiro é você. O dinheiro deles é você. Quanto mais horas você está lá, mais eles vendem propaganda, mais eles ganham dinheiro. Então, você é o capital. Quando você é o capital, você é muito concorrida. Sua atenção é a coisa mais concorrida. Então, padre, eu não vou sumir da rede social? Não, você não precisa sumir. Você precisa ter estratégias para não deixar isso te dominar. Porque senão você vai ficar cada vez menos racional. Quantas pessoas com o casamento destruído por causa de rede social? Quantas pessoas? Eu estava conversando com uma moça, recém-casada, um casal bem bonito assim, né? Eu conversando com ela, com o marido. Gente do céu, acho que foi uns 40 minutos ali de atendimento. Eu acho que ela... Durante esses 40 minutos de atendimento, 39 ela ficou no celular. E eu tinha a esperança de achar que ela estava anotando o que eu estava falando, mas eu tenho o olho esperto, eu olhei e falei, não estava anotando. Estava vendo o look das amigas, né? Eu fiquei com dó do marido, eu falei, meu amigo, boa sorte. Braço que é teu, permanece fiel. E no final, quase que eu falei para ele, eu sou tão feliz por ser celibatário, né? Ser padre. Mas não falei, só pensei, né? Mas a pessoa está refém, aí não conversa com o marido, aí não tem vontade de nada, não tem disposição para nada. Quanto mais viciado no celular, menos disposição a pessoa tem para brincar, para viver, para conversar e para as outras coisas também, que não é o caso. Então, vamos lá. Estratégias para vencer
a hiperestimulação do celular agora. A hiperestimulação pode vir de várias frentes. Primeira coisa, ontem eu estava vendo uma pesquisa, e veja bem, isso aqui eu não tirei do que eu achei, viu? Eu vi pesquisas, eu não vou ficar citando o nome de cada instituto, cada coisa, para não ficar uma aula, né? Aqui não é uma aula, é uma pregação. Mas se você quiser, depois eu te dou o fundamento de tudo, e no meu livro também tem o fundamento de tudo, mas eu vi um especialista, que também é psiquiatra, dizendo, qual a estratégia para você dominar ou equilibrar esse estímulo excessivo do seu celular? Qual a estratégia? Em primeiro lugar, ela dizia que a gente precisa todo dia passar um tempo longe da tela. Passar um tempo longe da tela. Por quê? Porque isso vai exercitar outras funções do seu cérebro. Você tem que programar tempo no seu dia para isso. Evitar a rolagem de tela sem propósito, sabe? Apenas por hábito. Porque mais hora ou menos hora você vai encontrar algo ali que você não devia encontrar também, né? Sobretudo a gente, homem, viu? Cara de pau, a gente é muito visual, viu, mulheres? Nosso homem eu não sei porque que Deus nos fez assim, mas Ele nos fez, deve ter um propósito, né? E homem em geral, todos nós, seja casado, seja vovô, seja novo, seja padre, a gente é visual. De vez em quando eu estou em alguns lugares que eu peço a Deus o dom da miopia momentânea. Eu vou na praia, eu falo, Senhor, me dá o dom da miopia. Tempo atrás eu estava na praia, um amigo meu falou, padre, por que o senhor olha para baixo tanto? Eu falei, eu estou procurando, um negócio caiu. Nessas horas parece que a gente enxerga bem, é o cão, né? Mas eu pedi a Deus a miopia, eu vi que não funcionou, então eu olhei para baixo. Vai ficar com dor no pescoço, padre? Não, rapaz, eu perdi um negócio aí, eu acho que vou achar. Não é? Cuidado, se você ficar rolando sem propósito, cara de pau, menina também, mas sobretudo a gente, que é um instinto que só o pai, né? Você vai achar o que você não deve. E aquilo que você não deve vai gerar um sentimento que você não deve ter, vai gerar um pensamento que você não deve ter, e aí você sabe o restante da história, né? Então, não rolar sem propósito, ter propósito. Eu vou entrar, lá vou acessar o YouTube para ouvir a homilia da Canção Nova. Eu vou acessar o YouTube para ouvir a homilia do Padre Adriano. Eu vou acessar o YouTube para ouvir uma música de alguém que está tocando, cantando, da Bruna, de outros cantores. Ter propósito. E outra coisa, isso de programar tempo sem o celular, eu tenho feito isso. Nem sempre eu consigo. Tem dias que eu consigo meia hora. Mas, gente, é um remédio. Quando eu consigo fazer uma caminhada sem o celular, é tão bom, porque daí minha cabeça vira uma avalanche, porque eu começo a perceber coisas que eu não estava percebendo, porque o celular ele te rouba a percepção, né? Como São Basílio disse, uma mente agitada não contempla a verdade, não chega à verdade, né? Então, claro, é difícil, como eu disse, a gente usa a rede para evangelizar, é uma bênção, né? Eu sei que é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, você que usa a rede para trabalho, as redes sociais, a gente tem que encontrar um equilíbrio, gente. Porque senão não dá, a gente vai ter um surto coletivo, né? O que já está acontecendo, na verdade, né? Diga-se, eu estava vendo uma estatística que dizia que nunca como hoje tiveram tantas pessoas surtadas com ansiedade, e você sabia que o número de psiquiatras no mundo é 1 para cada 100 mil? Né? A gente vai ter que aprender a lidar com isso, não tem como. Nem sempre vai ter um profissional, claro, quem puder que procure, que ajude, mas nem sempre vai dar. Então a gente vai ter que aprender, e a palavra de Deus está aí, né? Para nos ajudar. Então, programar tempo, nem que seja meia hora, 1 hora no dia, sem a rolagem, sem o celular, né? E outra coisa que ela falava, a especialista que eu vi ontem, fazer tarefas que você fazia com o celular usando outros dispositivos. Por exemplo, tem gente que já está lendo no celular, mas eu não sei se você já ouviu falar, existem livros de papel, sabe? Você vira páginas. Você já viu falar? Ouviu falar, né? Como dizia a minha mãe que fala, você já viu falar? Eu falo, mãe, mas se viu, não ouviu falar, né? Mas enfim, isso é outro caso. Existem livros, gente. Eu esses dias vi você acredita? É um livro de papel. Sabe o que estava escrito na primeira página? Introdução. Eu fiquei assim encantado, né? Então, mas a especialista, brincadeiras à parte, ela disse que é importante você fazer, não precisa ler tudo no celular, porque a hora que você lê no celular, vai chegar uma mensagem. Você vai ver uma notificação que a sua vizinha, que você está rezando para que ela engorde e você emagreça, está lá com um look novo, né? Quero ver a roupa dela. Né? Mulher nem gosta dessas coisas, claro, só mais lá no Paraná, de onde eu venho, né? Vou ver. E o rapaz, não, vamos ver, vai ter resenha, ela vai ter futebol. A gente vai se distraindo, nós somos a sociedade da distração, né? E um coração distraído não escuta Deus, gente. Não ouve Deus, não cresce espiritualmente, não adquire cultura. Então, fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho feito, às vezes, eu tenho que gravar as homilias, né, que eu gravo todo dia para o meu canal.
que entra todo dia. Esses dias eu fiz, e sempre a gente anota no celular, dia 1, evangelho tal. Todo padre, toda pessoa que fala tem um esboço, né, do que vai falar. Esses dias tive a experiência de escrever num papel e deixei o celular em casa de propósito. Mas umas 5 vezes na homilia eu fazia assim, ó. Fazendo o papel, quase tentando rolar o papel, mas não aparecia nada, rapaz. Vou dizer para ti, que decepção, hein? Mas eu saí de lá, foram 4 horas de gravação, às vezes o padre tem pouco tempo, o tempo que eu prego para gravar tudo. Gente, eu saí, o meu cérebro, sabe quando você percebe que sai de um espiral, né? Então fazer outras coisas, olhar a hora, dizia especialista, num relógio. Você já ouviu falar que existe relógio que a gente coloca aqui no pulso? Existe também, é difícil para os jovens acreditarem, né? Mas existe um relógio, sabe, coisas pequenas. Porque as especialistas dizem que não é você ir para um iglu lá no Polo Norte, onde não pega internet. Não, é você mudar pequenas coisas na sua vida, não é? Outra coisa que ela disse, essa especialista dizia, que o padre leu a pesquisa ontem, que você mudar, por exemplo, a tela do seu celular para preto e branco, estou fazendo a experiência, filma aqui, Josué. Mudar a tela do seu celular para preto e branco. Tem o rosto de Jesus aqui do Sagrado Coração. Não sei se para quem está em casa dá para ver. Isso aqui te ajuda demais a diminuir o impulso, né, da ansiedade, porque o nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos também, né? Diminui muito o impulso desse desejo de ver mais. Por quê? Porque o vídeo, gente, o cérebro, o sistema de recompensa do cérebro, ele está sempre buscando o quê? Uma novidade. Uma coisa que gere prazer. Aí cada vídeo com aquele monte de cor, cada vez mais os celulares entregando tantos frames por segundo, né? Que é a concepção geral da imagem que você vê ali, aquela imagem definida, e aquela cor. Aí você vê a Bruna cantando, você vê até hoje a mecha loira no final do cabelo dela, você vê em casa. Antigamente não via, né? Então é muita cor, é muita informação. Se você coloca no preto e branco, já neutraliza, dizia essa especialista. São pequenas coisas, mas que a gente tem que usar para não ser usado, né, pela tecnologia. Porque, como eu disse, existe a rede social, a internet, é ainda um fenômeno novo. Não existe muita normativa ainda, lei para proteger o usuário. E a nossa geração, me perdoe, não vai ter. Precisa de um tempo para acontecer o fenômeno, para depois se estudar e se estabelecerem leis, né? Então, a gente tem que aprender a usar isso para não ser usado por isso. Então, primeiro passo, tirar a hiperconexão, né? Última coisa que eu quero colocar sobre ainda o celular, tentar controlar os impulsos, fortalecer a parte lógica do cérebro, né? Que é a parte que é utilizada ali, onde acontece o estímulo, onde acontece o processo do córtex pré-frontal, né? No córtex pré-frontal. Outra coisa para você vencer esse estímulo excessivo é fortalecer essa parte lógica. Como? Lendo, fazendo quebra-cabeça, fazendo coisas que estimulam o seu cérebro, aprendendo a tocar um instrumento, fazendo outras coisas, sabe, que estimule a parte lógica do seu cérebro, né? A gente gosta tanto de matemática no Brasil, né? Tanta gente formada em física no Brasil. Um dos países que tem menos físicos no mundo quase é o Brasil, você sabia? Parece que o brasileiro ele não gosta dessas coisas muito lógicas, né? Não é muito do nosso DNA, mas a gente tem que fortalecer essa parte do cérebro. Senão a gente fica só ouvindo música com ritmo, né? Batida, só pegada rítmica, que vai despertar em você também a dimensão instintiva, não te leva a racionalizar, não te leva para o lúdico, para o belo, para a poesia, só aquela coisa animal, né? Então, a gente tem que fortalecer também essa área sensata. Então, eu falei do estímulo excessivo do celular. Agora, existem outros estímulos hiperestimulantes. Por exemplo, excesso de compromisso, vício na adrenalina. Tem gente, como eu disse, esses dias eu conversava com uma pessoa que ela foi da gestão pública há muito tempo. Não lembro se foi deputado. E aí, a vida de quem trabalha na gestão pública sabe que a vida de quem está na política é muito intensa, né? É reunião, é comissão, é um monte de assessor, e vamos lá derrubar essa pauta, e vamos levantar essa pauta. Não estou entrando no mérito aqui da justiça, do certo, do errado, eu estou entrando no mérito do trabalho, né? E essa pessoa me dizia que depois que ele saiu ali, ele deixou de ser deputado, depois de vários mandatos, ele teve crise de abstinência da agitação. Ele queria fazer um monte de coisa, mas não tinha mais assessor. Aí ele mandava para a esposa dele, não faz isso, faz aquilo. Ela já falava, ó, meu amigo, quem manda nessa casa sou eu, né? Ele falava, pô, aqui não é meu gabinete. Por quê? Porque ele viciou, né? A gente vicia nesse estímulo. E claro, é bom a gente fazer as coisas, nós sermos úteis, óbvio. Mas, gente, a adrenalina também do excesso de novidade de coisa vicia. E também é uma força motriz da ansiedade, né?
Então, ordenar isso, equilibrar isso. Outro hiperestimulante, que vem da alimentação, né? Excesso de café, alimentos ultraprocessados, né? Agitam. Presta atenção. Esses dias eu estava observando e minha irmã me falou também, o meu sobrinho, quando ele come coisa com muito açúcar ou muito ultraprocessada, eles ficam agitados. Presta atenção, a criança fica agitada. Isso foi feito em laboratório, testando com aqueles ratinhos brancos, né? E é sempre a base de controle dos estudos, eles usam esses ratinhos. E se percebeu que eles também se agitavam com esse tipo de alimento. Mas é o que a gente mais come, porque é rápido, né? É prático. Mas come não, tem muita gente, graças a Deus, despertando, comendo melhor. Mas a alimentação também está na base da hiperestimulação, sabe? Então a gente tem que tirar aquilo que é hiperestimulante, como dizia São Basílio. Fortalecer a base, sabe, gente, do nosso comportamento. Porque, olha, tem coisas que talvez você herdou um temperamento que é mais agitado. Eu mesmo, não adianta eu querer ser uma pessoa fleumática, calma, que eu não sou, eu tenho um temperamento mais agitado. Não tem nada disso, isso não é um transtorno, não tem nada de errado nisso, né? Não é um transtorno em si. Mas se você já tem um temperamento agitado, você tem que tirar a fonte de hiperestimulações, sabe? Tem gente que precisa de café para acordar. Eu nunca preciso de café para ter força. Eu já tenho força. Se acordar 4 da manhã, eu quero fazer um monte de coisa. Então, você vai ter que se entender. E aqui eu entro no segundo passo da estratégia. Qual é o segundo passo da estratégia para a gente enfrentar a ansiedade? Para a gente não andar ansioso, como lemos aqui em Filipenses 4:6, por coisa alguma. Não nos inquietarmos por coisa alguma. O segundo passo é você compreender a sua ansiedade. É você customizar o processo, né? Essa palavra está tão em alta hoje em dia, né? Customized, customizar o processo, né? Você vai lá, o que é algo customizado? Customer, em inglês, quer dizer o cliente. É algo feito na medida do cliente. Aquilo que a pessoa precisa. Agora, tudo você faz sob medida. Tem carros que são feitos sob medida, né? Devia mesmo, porque para gente grande igual eu, tem carro que não dá nem para você ficar reto, né? Mas você tem que entender a sua ansiedade e customizar o seu processo. Porque, gente, vou dizer para você, cada pessoa é única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. O que dá certo para uma pessoa, uma abordagem, pode não dar certo para você. O que deixa uma pessoa ansiosa pode não deixar você. Por exemplo, se eu tomar café às 6 da tarde em diante, eu vou dormir 4 da manhã. Tem pessoas que tomam café 10 da noite e dormem, como se nada tivesse acontecido. Então, o processo é único, né? Então, você tem que entender a sua ansiedade, entender o seu processo. Por isso que o autoconhecimento, eu escrevi isso no livro que eu escrevi, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, né? O primeiro livro que eu escrevi sobre o tema. O autoconhecimento é essencial. Você tem que se entender, mas para isso precisa de silêncio, para isso precisa de oração. O autoconhecimento não é algo só que você faz, mas é algo que Deus faz. Deus te revela a você mesmo. O Espírito Santo vai mapeando o seu processo interior, o seu itinerário espiritual e humano e vai te mostrando, sabe? Eu digo para você, muitas vezes o que está na nossa ansiedade, na raiz, não são coisas grandes, doenças intensas, gente, são pequenas coisas, pequenos detalhes, que vão sendo acumulados. É que nem eu gosto muito de usar esse exemplo, uma pessoa que infarta, nossa, coitado infartou, com 40 anos, mas foram 32 anos comendo quase toda noite aquele monte de queijo branco, que se torna gordura, né? Que vai entupindo por 32 anos as veias do coração. Ele não teve um infarto com 40, ele começou a ter com 8, quando ele começou a comer aquilo. Então, você está entendendo? São hábitos. Então, você tem que entender quais são os hábitos. E você tem que se entender. Porque, veja bem, o diagnóstico é bonito, é importante? É. Quando um psicólogo, um psiquiatra vai lá no DSM-5, né, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico da Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana, que rege o diagnóstico no mundo. É interessante um profissional te dar um diagnóstico? É. Mas, gente, o diagnóstico, ele envolve convenções, né? Os próprios psiquiatras falam disso. Ele não é preciso no campo da natureza, porque tem muito transtorno que ainda está sendo estudado. E, claro, tem que ter um diagnóstico para traçar uma linha, mas, muitas vezes, você transita em 2 diagnósticos diferentes, ou em metade de um, metade de outro, ou só em um, ou o que achava-se que era, não é.
Então você também tem que ajudar o seu processo. Não é só o seu psiquiatra ou quem te acompanha, se você tem alguém. Você tem que compreender a sua ansiedade. Você tem que compreender os gatilhos que te levam à ansiedade. Você tem que perceber o que está faltando na sua vida, ou o que está sobrando para você ficar tão ansioso. E você sabia, às vezes a gente fala das questões genéticas. Tem gente que por genética é mais agitado. Por exemplo, eu puxei muito meu pai. Meu pai faz 50 coisas por cada 3 minutos. Né? Ele é bem dinâmico, eu também puxei. Isso não tem como mudar. Posso equilibrar, disciplinar, mas eu não vou ser outra pessoa. Contudo, você sabia que, para além da genética, tem um outro fenômeno hoje, que é chamado, né, no campo da psiquiatria, de neurocitismo. O que é o neuroticismo? Desculpa. O que é o neuroticismo? Uma pessoa que nasce, por nenhuma razão específica, assim que a ciência ainda determine, com uma maior sensibilidade ao perigo, com uma maior sensibilidade aos sintomas da ansiedade, a tudo que é aversivo. Então, isso nem sempre tem a ver, sabe, com a genética. Mas a pessoa, por alguma razão, ela nasceu com o sistema da ansiedade, né, o gatilho da ansiedade, superativado e sobrecarregado. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, né, é o neuroticismo, aquilo que gera ansiedade. Uma sensibilidade, por exemplo, quando ela entra no elevador, né, a sentir o pânico. Uma vez em São Paulo, eu fiquei 2h30 preso no elevador. E para mim foi tranquilo, né? Naquela época ainda se caçava Pokémon, né? Apareceram uns 3 lá no computador, no elevador. Mas se fosse, por exemplo, a minha irmã mais velha, outras pessoas que eu conheço, surtariam naquele sentido de ansiedade, né? Nesse tipo do pânico. Mas tem pessoas que só de pensar em ficar 2h30 lá, elas surtam, só de pensar. Tem pessoas que surtam com relação ao avião, tem um medo com relação a dirigir, ou outras pessoas que já estão no agito, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente vai ficando mais velho, vai melhorando em algumas coisas e piorando em outras, né? Sobretudo a coluna, piora muito. Mas, quando eu era jovem, antes da festa começar, eu era sempre muito em festa, eu já estava na vibe da festa, eu já chegava, minha mãe nem foi na festa, não, já está acontecendo dentro de mim, né? É uma hipersensibilidade a esse tipo de estímulo, eu sempre tive, não é? Então você vai ter que se conhecer. Por exemplo, hoje, quando eu vou a uma festa, alguma coisa, eu tento ir embora um pouco mais cedo, ou tento não ficar tão perto da caixa de som, de ter aquele tu, né? Então você vai ter que se conhecer. Eu não sei se eu tenho neuroticismo, talvez em algumas áreas, mas tem pessoas que têm. Elas têm uma sensibilidade. Você, mas meu pai não é assim, mas meu marido não é assim, mas você é criatura. Por quê? Não sei. A gente não tem que perguntar o porquê, a gente tem que lidar com o que a gente tem na nossa mão. Então você vai ter que se compreender para entender qual é a melhor abordagem. Tem pessoas que a melhor abordagem vai ser, por exemplo, tempos de silêncio, tempos de desconexão. Tem pessoas que vão ter que viver uma espiritualidade mais forte. Todo mundo é chamado a isso, mas em algumas pessoas de maneira especial. Tem pessoas que vão ter que ter técnicas de respiração. Funciona muito para a ansiedade, sabia? Isso é provado cientificamente. Respiração 4x6, né? Você inspira pelo nariz contando até 4, solta pela boca contando até 6, fazendo isso várias vezes, se focando na respiração. Tem gente que vai precisar desse tipo de abordagem. Então você vai ter que entender o seu processo, porque você é uma pessoa única. E a ansiedade, muitas vezes, também ela está ligada com o estilo da nossa vida, sim, mas também está ligada com as feridas que a gente traz da nossa história. Uma pessoa que sempre se sentiu muito cobrada, ela sempre vai estar agitada, porque ela tem que ser perfeita, ela tem que produzir fruto, ela tem que mostrar que ela é boa. Ou uma pessoa que se sentiu muito acusada, ela sempre vai estar na defensiva. Ou uma pessoa que sofreu um abuso, ou uma rejeição. Essas feridas interiores, por isso que a cura interior é importantíssima para você estancar as feridas que estão gerando ansiedade, né? A cura interior é importante porque, às vezes, eu já falei isso em outros acampamentos, o seu processo ansioso vem de desarmonias afetivas da sua história, emocionais, a rejeição, a inferioridade, a culpa, o medo excessivo, né? Os abusos não curados. E Deus pode curar o teu interior, pode curar o que está te levando a esses gatilhos, sabe? Isso é muito importante ter consciência disso. Então, segundo passo da nossa estratégia, compreender a ansiedade, customizar o processo, usando a metáfora, né, do marketing. Entender a sua medida, como usar essa abordagem, como usar a abordagem certa, né, para vencer a ansiedade. E o terceiro passo na nossa estratégia, são vários, como eu disse, vou falar depois na missa também,
Entregue a sua ansiedade a Deus através da oração, ou seja, rezar mais, estar mais com Deus. Isso não é clichê, gente, porque só Deus pode equilibrar e ordenar de verdade, no profundo, as coisas no seu cérebro e as coisas no seu coração. Só Deus. Tem coisas que você não vai conseguir, sabe? Tem equilíbrio que você precisa ter em algumas áreas da sua vida, que você não vai conseguir por você mesmo. Você precisa de Deus. E mergulhar na vida de oração, mergulhar na espiritualidade, vai te ajudar a deixar Deus colocar em ordem as coisas que você precisa ordenar e não consegue. Eu digo para você, ainda naquele versículo que o padre leu, eu li a primeira parte, né? Não vos torneis ansiosos, não vos inquieteis por coisa alguma. Mas olha a segunda parte do versículo que eu li, ainda em Filipenses 4, dos 6 e seguintes. Mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, aquilo que está te inquietando, que está te deixando agitado, apresenta isso a Deus através da oração, súplica, ação de graça. E então a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, eu já falei isso em outras edições aqui do Acampamento da Libertação da Mente Ansiosa, acho que foi ano passado, mas eu repito porque não tem como eu fugir desse ponto. A gente tem que aprender a rezar as causas da nossa ansiedade, a transformar a ansiedade em oração. A sua ansiedade, filho, filha, precisa ser um combustível que te leva a rezar. Eu estou com medo de morrer. Senhor, eu te apresento esse meu medo de morrer. Senhor, eu te apresento esse meu medo de ficar careca. Senhor, eu te apresento esse meu medo de perder o meu esposo. Senhor, eu te apresento esse meu medo de engordar. Senhor, eu te apresento esse meu medo do meu filho que tem 6 meses entrar na droga. Mas minha filha, ele não é adolescente ainda, você já está sofrendo, né? Rezar a sua ansiedade. Não falar, eu não devia estar sentindo isso. Gente, a gente sente o que a gente sente. A gente pensa o que a gente pensa. Não tem como controlar. Claro, com oração, com o tempo, você vai equilibrando. Mas não é brigar com o que já está acontecendo dentro de você. É rezar isso, é levar isso para Deus. É transformar isso em oração. Sobretudo diante do Santíssimo Sacramento. Chegar diante do Santíssimo e rasgar o coração. Rezar as causas da ansiedade, os pensamentos ansiosos. Padre, é uma bobeira, padre. Eu estou com medo de um... A ansiedade, ela gera, gente, às vezes, ilusões atípicas, né? Fóbicas. Padre, eu fiquei pensando, nossa, imagina se um marciano descer agora com a nave ali e descer, me obrigar a casar com um homem verde. Tem gente, eu estou falando para ti, quem é psiquiatra, psicólogo, ou atende pessoas nessa área, eu não sou isso, mas eu atendo, como padre que eu escrevi sobre essas coisas. Gente, tem gente que tem coisas assim, ilusões mesmo, fóbicas. Você vai ter a humildade de falar, Senhor, por favor, eu te entrego esse meu medo de marciano. Não quero casar com um homem verde, Deus. Me ajuda, põe aquele moreno alto, bonito, que eu pedi para o Senhor, desde quando eu tinha 8 anos. Eu só encontro namorado baixinho, gordinho, Senhor, eu quero. Reza. Claro, eu estou aqui usando um pouco de teatro, né? Mas reza a sua ansiedade, o seu medo. É uma ilusão fóbica, é uma coisa que não tem nada a ver, mas está acontecendo. Em vez de você acreditar e ficar, ai meu Deus, eu não devia. Porque a pior coisa é quando você briga com a ansiedade demais, com o pensamento, porque isso te torna mais ansioso. Eu não posso estar pensando isso, mas você está, criatura, reza. Reza a sua ansiedade. Transforma isso num diálogo com Deus. Isso é salutar. Eu já tenho falado isso nas minhas pregações, quase todas as últimas, e eu repito. Não, olha, eu já cheguei diante do Santíssimo muito alegre, muito triste, muito feliz, muito calmo, muito agitado, muito ansioso, com muito problema, com pouco problema. Não importa como você chega diante do Santíssimo, você sempre sai melhor, em paz, calmo, centrado em Deus. É isso que você precisa. Estar diante do Santíssimo, visitar o Senhor, rezar a sua ansiedade e ter essa experiência. Não é só, eu vou pensar no que o padre falou. Não, é uma experiência. Olha só, sobre a vida de oração, sobre a busca de Deus, o que os padres do deserto diziam. Desse livro que o padre está lendo. Se queres salvar a tua alma e conseguir a vida eterna, sacode o teu torpor, né, a tua preguiça, o teu comodismo.
faz o sinal da cruz e diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são as palavras e as especulações que nos dão uma experiência com Deus, com a oração, mas é somente o buscar essa experiência. Para deixar entrar o ar fresco, é preciso abrir a janela. Para bronzear a pele, é preciso expor-se ao sol. Para adquirir a fé, para vencer os problemas, é a mesma coisa. Não se chega ao objetivo permanecendo confortavelmente sentado, esperando. É preciso buscar a experiência. Imitemos, pois, o filho pródigo. Lucas 15, 20. Partiu então e foi ter com o seu pai. Olha o que os padres do deserto dizem. A vida de oração ela é feita de experiência. Eu preciso partir e ir ter com o meu pai. Para se bronzear, você tem que se expor ao sol, o exemplo que o padre do deserto usou. Monge do deserto. Para entrar ao ar seco, você tem que abrir a janela, você tem que ter atitudes de oração. Você tem que visitar o Santíssimo, você tem que rezar o terço, você tem que ler a palavra, você tem que fazer práticas espirituais, uma novena, o que te ajuda. Mas é preciso se aproximar de Deus, gente. É preciso se aproximar de Deus. Olha ainda o que os padres do deserto dizem sobre esse tema. Aprende a orar e vencerás todas as potências do mal que possam algum dia te assaltar. A oração é uma das asas que nos erguem para o céu. A outra é a fé. Com uma asa só não se pode voar. A fé sem a oração é tão vã quanto a oração sem a fé. Mas se a tua fé é frágil demais, é bom rezar muito. Senhor, aumenta a minha fé. É muito rara essa oração não ser atendida. Olha só o que os padres do deserto estão dizendo. Aprende a orar e vencerá todas as potências do mal que te assaltam, na mente, no coração. E de nada adianta a fé sem oração. E de nada adianta a oração sem a fé. Mas muitas vezes a fé vai vacilar. Mas você tem que rezar: Senhor, aumenta a minha fé. Ou seja, a oração é o que nos capacita a vencer todos os males. O mal da alma, o mal do coração, o mal da mente, o mal da ansiedade, o mal da depressão. Ai, padre, mas eu vim aqui achando que o senhor ia me dar uma estratégia psiquiátrica, fisiológica, espiritual. Olha, eu vou dizer para você, o que mais vai te ajudar em tudo é a sua intimidade com Deus. É a sua vida de espiritualidade. Isso vai te ajudar demais a vencer a sua ansiedade e os seus problemas. Não negocie o seu tempo de oração, por nada. Não negocie a oração do terço, a adoração, o conhecimento da Bíblia. Gente, eu já tenho falado sobre isso, cada vez mais eu me choco por entender como nós católicos conhecemos pouco a Bíblia. Me perdoe, eu tenho feito perguntas nas minhas últimas pregações, fico admirado. Eu comecei no começo do ano a fazer um projeto por causa disso, chamado Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todo dia no meu canal, ao meio-dia, eu estou soltando um vídeo explicando a Bíblia inteira. Vai ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Os vídeos ficam lá, né? Você pode começar hoje e ir até a forma que você conseguir. Chama Bíblia em um Ano. Porque eu percebo que a gente não conhece. Só que é na palavra que vão ter estratégias para te ajudar. Para te ajudar a se entender, a racionalizar o seu processo, a vencer o que rouba a sua paz. Sabe? Isso é muito importante. E olha, falando ainda sobre a questão do rezar a própria ansiedade, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu estive em Vitória da Conquista pregando agora, pouco tempo atrás, um encontro sobre esse tema também, a libertação da mente ansiosa, e eu falava sobre isso. Quer um exemplo melhor de alguém que soube rezar a sua ansiedade do que Jesus no Getsemane? Gente, o que aconteceu com Jesus no Horto das Oliveiras? Ele suou sangue. Você imagina o nível de ansiedade para alguém suar sangue? Não é igual a senhora que sua perfume da Chanel, não. Ele suou sangue, né? Pensa bem o nível de ansiedade, gente. Você tem noção? O desespero do ser humano, porque Jesus era verdadeiro Deus, mas ele era verdadeiro homem, ele era pessoa. E o que ele fez no desespero dele, lá no Jardim da Oliveira? Ele pediu um iFood, estava comendo lá um McLanche feliz. Não, ele estava jogando videogame, né? O FIFA 2025. Não, ele estava assistindo o Mundial de Clubes. Não, ele estava comendo chocolate, né? Porque para passar ansiedade, né, padre? Eu como 5 barras.
Aí eu não sei porque o músculo meu que mais cresce é o pânceps, né? Não, o que Jesus fez, gente? Ele rezou. Ele transformou aquela ansiedade, aquele desespero. E Jesus foi sincero na oração. O que ele disse? Senhor, me dá esse cálice porque eu quero beber, eu sou forte. Não, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele já tinha visto, como um judeu dentro do Império Romano, outras crucifixões. Era o espetáculo do sistema jurídico romano, era o jeito que eles matavam, punindo para mandar uma mensagem para o povo, né? Jesus tinha visto homens morrendo crucificados. Ele sabia que o que ele ia enfrentar era muito difícil, gente. E ele foi sincero, ele rasgou a alma, mesmo sendo Deus. Pai, se possível, eu não quero enfrentar isso, porque eu estou com medo, eu estou ansioso. Mas no final, mas faça-se não a minha vontade, mas a tua. Jesus, gente, ele rezou a ansiedade. Ele transformou aquele estímulo ansioso, ele transformou aquele desespero em oração. É isso que eu e você temos que fazer. Ai, padre, então quer dizer que eu rezo só quando eu estiver ansioso? Não. Você reza em todos os momentos. Mas, sobretudo, nos ataques de pânico, quando a mente não parar, quando você deitar na cama e a cabeça não parar. Você vai se levantar, ajoelhar do lado da sua cama, ou ir no seu lugar de oração, e falar, Senhor, eu te entrego esse compromisso de amanhã, Jesus. Essa reunião que eu vou ter com o meu patrão, ou com o meu subordinado, eu te entrego, Senhor, esse problema com o meu filho, eu não sei como lidar, Senhor. Ter humildade, como Jesus no Getsêmani, rasgar o coração. Senhor, eu também estou pedindo, afasta de mim esse cálice, né? Ontem eu cheguei em casa, fui dormir às 2 da manhã, que eu cheguei tarde do Rosário, né? Cansado, um frio, quase que eu falei, Senhor, afasta de mim esse cálice, pregar amanhã cedo. Mas eu vim, depois eu falei para ele, faça-se a sua vontade, né? E vim com alegria, né? Vocês viram que eu estou muito sem bom humor hoje, né? Assim, triste. Que nada, estou feliz de estar aqui com vocês, muito feliz. Mas, às vezes, você tem que rezar. Antes de dormir, eu fui à capela, fiquei diante do Santíssimo lá uma meia hora. Precisava, né? Depois de um combate como é um rosário intenso como aquele. Mas a gente tem que rezar, gente, a nossa ansiedade. Ser sincero, rasgar o coração. Eu imagino a alegria do pai, vendo o filho recorrendo a ele na oração, né? No mistério da Trindade. E dizendo, pai, eu estou agitado, eu estou ansioso. Mas Jesus, ele rezou, e o que ele recebeu ali naquela oração? Conforto. Ele se levantou, e quando ele se levantou, diz o Evangelho, veio a guarda do templo, e ele já disse, olha, se vocês querem a mim, deixa os outros ir embora, porque eu sou o procurado aqui de vocês. Ele já estava pronto para enfrentar o seu destino. Você está entendendo? A oração te capacita a enfrentar o que você precisa enfrentar. Porque não é que porque você está ansioso que você vai ter que deixar de enfrentar o que você precisa enfrentar. Tem coisas que eu e você precisamos enfrentar. Sim ou não? Então é preciso rezar, e rezar muito, ser amigo de Deus. Você está disposto, filho, filha, a ser amigo, amiga de Deus? Sim ou não? Sim. Nossa, que fraca essa resposta. Está disposto, sim ou não? Sim. Então vamos ficar em pé agora. Vamos rezar um pouquinho, e olha, a gente vai ter oportunidade, na verdade, a gente vai ter agora a oportunidade de cantar com a Bruna e de preparar o nosso coração, porque já já o Santíssimo vai estar no meio de nós. Olha, o padre falou tanto do Santíssimo, né? Olha que oportunidade maravilhosa que você vai ter, de no final dessa pregação, na qual você foi estimulada a rasgar o seu coração diante do Senhor, você vai ter a oportunidade de rezar diante do Santíssimo. Você vai ter a oportunidade de derramar sua alma diante do Senhor. Então pensa bem, o que você quer apresentar para o Senhor hoje? Santo Afonso certa vez contou uma história sobre a oração, presta atenção aqui no padre, que dizia assim, imagina que se você se apresenta diante de um grande rei poderoso, na época de Santo Afonso, ainda era a época das monarquias, né? Os reis que tinham tudo, ele podia te dar 30 alqueires de terra, ele podia te dar 5 casas, ele podia te dar uma esposa linda. Santo Afonso disse, imagina se você chega diante de um rei tão poderoso e você pede para ele um vintém. Naquela época, um vintém significaria 1 centavo, né? O rei vai ficar bravo com você. E Santo Afonso disse isso para mostrar como deve ser a nossa oração. A gente tem que pedir a Deus com confiança e coisas grandes. Então a Bruna vai preparar o nosso coração, o Santíssimo daqui a pouco vai estar entre nós, né? Nós vamos cantar um pouquinho, levantar os nossos braços, mas diante do Senhor, na presença do Santíssimo, filho, filha, sabe, se entrega, se abandona e pede.
Senhor, eu não aguento mais lidar com essa ansiedade. Senhor, toca na situação do meu casamento. Senhor, me dá sabedoria para eu me desconectar. Senhor, eu te entrego essa conta que eu tenho, esse problema que está me deixando ansioso, porque às vezes a ansiedade é fruto de uma coisa factual, né? Vamos rezar, vamos abrir o nosso coração, gente. O Senhor quer fazer muito no meio de nós. Vamos cantar, preparando-nos para receber o Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Levanta seus braços e canta. Pois somente tenho a ti, tu és. Te louvo